Dossiê Lloyd Augusto. Não sufoquem o artista. Ele será punido pelo Vasco? Foi um caso de indisciplina. Você vai ver nesse vídeo aqui o depoimento do Souza antes da partida de ontem, falando sobre o comportamento do Lloyd Augusto dentro de campo, nos treinamentos, fora, na vida pessoal. Ele conheceu o Lloyd Augusto na Turquia. Importante ouvir o Souza, que chega a falar que o Lloyd Augusto é doido, é doidinho, precisa de um psicólogo e diz não entender como o Vasco faz uma contratação. Bom, você vai ouvir o Souza. Vamos ouvir também o Rica Perrone, porque ele faz um comentário sobre a vitória do Vasco e também o comportamento do Lloyd Augusto. E o Fernando Diniz, que passou pano para o Lloyd Augusto, e eu vou te explicar. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada! O tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Logo na abertura da entrevista coletiva ontem, Fernando Diniz foi perguntado sobre o comportamento do Lloyd Augusto. Preste atenção no que disse o treinador. Não, comigo não aconteceu nada. Eu nem sei muito isso, sabe, do gesto que ele fez. O pessoal tá falando e eu tava tentando passar informação para acalmá-lo, porque a torcida tava já irritada com ele, mas a intenção era de ajudá-lo, de orientá-lo para ele continuar jogando. Então eu não sei, eu preciso conversar com ele para saber o gesto que ele fez. Eu estava falando agora com o pessoal da assessoria de imprensa, de fato eu também não interpretei assim, estava tão focado no jogo que para mim não teve problema nenhum. Lógico que o Fernando Diniz deu uma passada de pano para que ele possa primeiro falar com o Lloyd Augusto antes de expor para a imprensa. Primeiro vai conversar com o atleta, presumo que haja algum tipo de punição para o Lloyd Augusto, caso de indisciplina, não resta a menor dúvida. Bom, Rica Perrone, logo após a partida, fez um vídeo, um comentário sobre a vitória do Vasco e o comportamento do artista Lloyd Augusto. Olha, ao contrário do que possa parecer, eu não acho nada ruim que o Vasco tenha se classificado de forma dramática, como foi agora em São Januário. Claro que tem pontos negativos, obviamente, né? Não era para ter tomado aquele gol no final, não era para o Lloyd ter feito lá o espetáculozinho que ele fez no final e ficar marcado pelo torcedor e tal, e talvez até pelo treinador, com razão, né? Mas é mais um episódio daqueles que, se o Vasco vai lá e faz 2-3-0 no Operário, ele ilude o torcedor em cima de um resultado, como foi contra o Fortaleza, com um gol aos 2 minutos, onde eu falei aqui no YouTube, pô, Rica, tá maluco? O Vasco massacrou. Não massacrou. O Vasco teve o jogo nas mãos desde os 2 minutos. Situação completamente atípica, espaço, etc, etc. Outra coisa, hoje não tinha o gol desde o começo, outro jogo. Mas ainda assim, o Vasco consegue sair na frente. E aí, cara, a impressão que eu tenho é que é um misto. Tinha que ter tirado o Verratti no segundo tempo, ele não tem função num contra-ataque veloz, ele acaba não ajudando, mas é um misto assim meio que de caô, sabe, assim, parecia que os jogadores do Vasco não estavam levando fé que podiam tomar o gol de empate, a torcida vacinada, já sabe e tal. Quando entra o Lloyd, ele faz aquele festival hoje, né, e não porque ele jogou mal, porque eu não acho, mas ele peita o torcedor, peita o treinador, perde 3, 4 bolas para fazer gracinha. Irmão, o gol nem saiu por causa dele, mas se o Vasco fosse eliminado hoje, ia muito na conta desse cara. Então o Lloyd tem que ser um pouquinho mais inteligente. Qualidade dá pra ver que ele é veloz e tem qualidade. Mas no final das contas, cara, num jogo como esse acontece o quê? Salva o Lloyd no último pênalti de um episódio que ele podia ter sido o grande vilão e unifica a torcida e time numa festa de um jogo que seria muito improvável que saísse algo heróico em cima do Operário. Saiu dessa maneira. Então, acho que no final das contas acaba sendo até positivo para o time se classificar dessa maneira. Mas fique esperto, Lloyd, não seja burro não, meu compadre. Agora eu chamo a sua atenção, porque o Souza foi no Barba Podcast, antes do jogo,
Perguntado sobre o Lloyd Augusto, olha o que ele falou. O que você acha do Lloyd? O que você acha dele? Cara, sinceramente, o Lloyd na Turquia ele foi muito bem. No clube, no Alanyaspor, que ele tava lá, foi muito bem. Só que o Alanyaspor não é o Vasco. Entendeu? Então, assim, quando você traz um jogador igual o Lloyd pro Vasco, você primeiro precisa... como é que eu posso te dizer? Porque isso eu acho que é um pecado muitas das vezes de muitos clubes, né? Você não estuda quem é o atleta. Você vê que ele dá resultados ali no campo, mas você não estuda o entorno do atleta. O Lloyd é, cara, doido. Doidinho. Mas tem muita força e muita qualidade, mano. Muita força e muita qualidade. Agora, o que precisa fazer com um cara desse? É ir botando ele na boa. Entendeu? Na boa. Porque ele tem condições, porque a qualidade que ele tem, a força que ele tem. Agora, vai botando ele na boa, só que, mano, precisa de um psicólogo. O clube tem que trabalhar. Por quê? Igual eu tô te falando, se eu vou te contratar, e você é muito bom, e acontecia comigo várias vezes. Portanto, quando eu chegava nos clubes que eu ia, as pessoas falavam assim, fulano e tal falou muito bem de você. Falou muito bem do teu caráter, falou muito bem que você é um cara família. Os clubes têm que entender isso. Não é só contratar porque o cara joga bem. Claro. Porque o cara joga bem, mas, cara, o cara não é um cara de ambiente, não é um cara meio doido, é um cara... Não vai dar, meu irmão, vai dar problema. Entendeu? Então eu acho que o Vasco, nesse sentido, com o Lloyd, tinha que ter estudado todo o entorno dele. Porque, de fato, no campo, ele pode entregar, como ele entregou lá no Alanya. Uhum. Mas o contexto do Alanya é que era um clube pequeno na Turquia, em que um clube que sai muito de transição, ele é rápido, ele é forte, e deixa o cara jogar. Não tem aquela coisa de competição. É ele e ele. Então ele vai jogar, ele vai fazer o que ele quiser e vai dar certo, porque ele é bom, cara. Ele não é ruim. Uhum. Só que ele não tem tanta responsabilidade na vida. A verdade é essa. Ele é um cara relax. Agora, eu acho que ele pode dar certo se trabalhar ele e colocando ele na boa e conscientizando ele. É o que eu tentava conversar com ele lá às vezes. De, cara, mano, aqui é diferente, mano. Aqui é diferente. Eu tive na Turquia vários anos, né? Sim. Então, eu falava pra ele, aqui é diferente. Muito diferente. Então, você tem que se cuidar. O entorno todo, você tem que se cuidar. Não dá pra sair. Se ninguém te vê aí, e aí não tá ganhando, e não sei o quê. Muita coisa. Você tem que tomar cuidado com tudo. A forma como, quando entra em campo. Pô, eu sei que gosta de dar um passe de letra. Ele gosta, vira a cara, é dele. Só que tem que saber, tem que ler o momento. Como é que eu vou fazer isso tomando de 1-0, mano? Torcida querendo matar, já o jogador, eu entro, dou uma letra e erro. Vão me matar. Então, essa leitura toda eu acho que falta nele, mas ele vai adquirir com o tempo. Espero em Deus. Amém. Independente do rendimento do Souza com a camisa do Vasco, é um depoimento importante, ele traz elementos para que a gente possa conhecer um pouco mais do comportamento do Lloyd Augusto. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.